O assunto do dia do Trocando em Miúdos, vamos conversar com o Dr. Daniel Moretti, doutor em Direito Tributário pela PUC de São Paulo, membro da Comissão de Direito Constitucional Tributário da OAB, subseção Pinheiros, da capital paulista. Doutor Daniel, prazer em tê-lo conosco, bom dia. O prazer é todo meu, Márcio, muito bom dia. Bom, nós vamos conversar sobre a reforma tributária que voltou, inclusive, a ser tema de pauta, né? Inclusive o próprio presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, ele tem defendido a proposta como aquela que seria capaz de oferecer maior simplificação e também segurança jurídica. Aí eu pergunto, essa afirmação, doutor Daniel, é verdadeira ou falsa? Márcio, essa informação, ela eu não diria nem que é verdadeira ou falsa, mas ela é relevante. Por que que eu digo que ela é relevante e importantíssima para a sociedade, para a economia brasileira, né? Porque nós temos um problema no Brasil que reside no sistema tributário nacional e que causa impacto em toda a atividade econômica, né? Há muitas empresas, há empresas de diversos setores e segmentos que muitas vezes possuem no seu departamento fiscal mais profissionais do que ela possui no seu departamento comercial. Quer dizer, isso por si só já demonstra a complexidade, a luta que há constantemente para entender, encontrar soluções que sejam eficientes e seguras para enfrentar esse sistema tributário que não é fácil, tá? Inclusive o nosso sistema tributário, né, doutor Daniel, está completamente defasado e inadequado e ninguém duvida exatamente quanto à necessidade premente de uma reforma tributária e que tem sido postergada por décadas. Qual a certeza de que agora vai, hein? Márcio, a necessidade, proposta, discussões sobre reforma tributária sempre houve e continua havendo. Hoje, para a gente ter uma ideia, nós temos em tramitação no Congresso Nacional pelo menos 4 propostas de reforma tributária. A que está sendo comentada nos últimos dias, que você mencionou, é a PEC, a Proposta de Emenda Constitucional, número 110 de 2019. É uma proposta de reforma tributária bastante ampla, que traria, sem dúvida alguma, algum tipo de simplificação, mas que não traz nenhum tipo de garantia de que no longo prazo nós realmente teremos desoneração, de que no longo prazo nós realmente teremos menor judicialização, menos discussões e menos dificuldades, tá? Além do que, a implementação de qualquer reforma tributária ampla nesse momento, ela significaria um período de transição. Quer dizer o seguinte, nós vamos ter que conviver, caso seja aprovada a PEC 110, durante alguns anos, com 2 regimes tributários coexistindo, tá? Você imagina que já é difícil hoje, pode ficar muito mais complicado ainda. E não é só isso, né, Márcio? Nós temos toda a complexidade do processo legislativo, né? A PEC 110, que a gente está referindo, ela possui no Congresso Nacional cerca de 170 emendas parlamentares. Quer dizer, todas essas emendas, às vezes, alteram um determinado ponto, acrescentam, excluem algo. Então, uma reforma dessas, claro, nunca sai do Congresso da forma como chegou. Mas eu não tenho dúvida de que qualquer reforma que venha a ser aprovada, ela requer muita discussão com a sociedade civil, com os agentes econômicos, com as entidades representativas de agentes econômicos. Eu não tenho dúvida de que o Congresso precisa legislar. O Congresso tem sido aí omisso, na minha opinião, em determinadas matérias tributárias que dependem de atuação legislativa. O Judiciário, quando é chamado a julgar esses temas, na minha modesta opinião também, não tem mantido a necessária segurança jurídica. O Judiciário tem se preocupado muito mais com defesa das contas públicas do que propriamente com aspectos de legalidade e constitucionalidade.
E o Poder Executivo, por sua vez, também tem contribuído, tem dado a sua contribuição para tumultuar ainda mais esse processo. Quer dizer, eu vejo que uma reforma tributária ampla, como nós precisamos, ela necessitaria, de alguma forma, de coesão na proposta. Tá? Quando você vê que nós temos 2 PECs em andamento e 2 PLs em andamento, tá? Coisas iniciadas pelo Poder Legislativo e outras iniciadas pelo Congresso Nacional, você já nota de largada o seguinte: o Poder Executivo e o Legislativo não estão em harmonia ou não conversaram sobre a proposta que precisa ser aprovada. Tá? O governo, o Poder Executivo, apresenta uma proposta que, na sua ótica, é eficiente, pode ser aprovada sem tratar isso, sem discutir isso antes com o Congresso Nacional, com a comunidade acadêmica. Tá? Então, essas coisas é que precisariam ser superadas para que a gente tenha, de fato, uma reforma tributária que seja eficiente e que traga, de alguma forma, né, uma pacificação das relações tributárias que hoje são completamente litigiosas. Tudo que nós não precisamos, diante do cenário difícil e complexo que nós já temos, tudo que nós não precisamos é da aprovação de um novo modelo que venha criar ainda mais problemas do que aqueles que já existem. Então, na semana passada, o senhor falou de coesão de propostas, né, doutor Daniel? E na semana passada, essa matéria da PEC 110, ela está nesse momento na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Comissão esta presidida pelo senador Davi Alcolumbre, né, que num determinado momento encerrou a reunião sob a alegação de não ter consenso sobre a matéria. E aí a gente coloca algumas questões que também já foram objeto de explicitação de raciocínio e de ponto de vista por parte de alguns senadores. Eu queria colocar alguns aqui e eu queria o seu comentário a respeito, né? Por exemplo, uma das alegações para obstrução, vamos chamar assim, de pauta, né, principalmente na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, está o fato de que, como nós vamos ter eleição esse ano, muitos entendem que não seria correto se aprovar uma reforma tributária antes da eleição de novos mandatários. Então eu pergunto a sua opinião a respeito. Veja só, Márcio, a reforma tributária, qualquer das reformas que venha a ser aprovada, e a da vez é a PEC 110, ela tem um impacto orçamentário direto. Então, é exatamente esse impacto orçamentário, com aumento ou redução de arrecadação, que faz com que surjam opiniões no sentido de que, olha, eu não sei quem estará à frente do governo no próximo mandato, portanto, não devo, neste momento, aprovar algo que possa impactar na nova gestão. Vamos deixar isso para o próximo exercício. Tá? Mas o que eu temo de verdade, Márcio, é a falta de uma discussão mais ampliada, de estudos mais detalhados sobre esses temas que estão sendo debatidos nas propostas. E nós temos, inclusive, a propósito dessa questão que liga estados e municípios, né? Por exemplo, nós temos alguns pontos de divergência. Um deles se diz respeito ao Fundo de Desenvolvimento Regional e também o tratamento que é dado às operações financeiras, doutor Daniel, feitas por cooperativas. O que pensa a respeito? Não há dúvida de que nós dificilmente teremos consenso entre todos os entes da federação, tá? Porque, sabidamente, no nosso sistema federativo, você tem aí as esferas de governo divididas em União, Estados, Distrito Federal e municípios, e cada um deles recebeu um feixe de atribuições, de competências da Constituição Federal, e cada um deles precisa arrecadar recursos financeiros para efetivamente dar conta dessas que são as suas obrigações. E, nitidamente, a Constituição, não obstante tenha distribuído essas funções, ela tentou fazer uma amarração de repartição de dinheiro entre esses entes que não reside necessariamente pela arrecadação direta realizada por aquele ente. Tá? Explicando melhor, há municípios no país que vivem basicamente de repasses de dinheiro feitos pela União e pelos estados, porque eles diretamente não conseguem arrecadar o suficiente nem para um pedaço das despesas que eles possuem.
Então, as grandes disputas em matéria de reforma tributária também estão nesse ponto, né? O receio que há de estados, de municípios, em perderem a arrecadação. Uma proposta como a PEC 110, por exemplo, que transforma num único tributo o IPI, o IOF, o PIS, a COFINS, a CID Combustíveis, o Salário Educação, o ICMS e o ISS. Se você pegar um estado como São Paulo e um município como São Paulo, essa PEC estaria tirando da competência do município o ISS e da competência do estado o ICMS. Então existe muito receio em relação a isso. Como é que vai ser esse tratamento? Será que nós vamos conseguir alcançar um cenário de plena segurança para que os estados e os municípios, ao deixarem de ter aquele tributo isolado ali, incluído na sua competência, não percam capacidade, não percam poder de manejo desses tributos para que eles possam atuar? Tá? E aí, Márcio, se me permite, eu pego um gancho para dizer ainda o seguinte, né? Muito se critica no Brasil, e tem que se criticar mesmo, a questão de guerra fiscal, e as propostas têm também por objetivo acabar com guerra fiscal. Tá? Mas a guerra fiscal não deixa de ser uma característica de uma organização de Estado que se propôs a atribuir tratamento com autonomia e independência para cada Estado, para cada município. Então, cada um desses entes procura, obviamente, se valer das armas, dos instrumentos que ele tem para aumentar a sua arrecadação. É por isso que o Estado X concede um benefício fiscal, é por isso que o município Y reduz o ISS. O que a gente precisa é ter regras para esse jogo e que essas regras sejam efetivamente respeitadas, tá? Porque, a depender do tipo de reforma que se aprove, nós vamos praticamente anular aquilo que os constitucionalistas prezam tanto, que é a autonomia dos estados e dos municípios. E parece também, né, doutor Daniel, que vem aí uma espécie de cobertor bicicleta, que é aquele que cobre a cabeça, descobre os pés e a pessoa fica pedalando a noite inteira. É que a Câmara e o Senado estão discutindo maneiras de tentar viabilizar uma reforma tributária. Por exemplo, já se fala num aceno para o refis. Depois, numa versão reduzida da reforma, com o aumento do imposto de renda sobre os super ricos e também a redução dos impostos que são cobrados sobre as empresas. E aí eu queria conhecer a sua opinião, se realmente isso aí seria uma meia-sola. É meia-sola, Márcio. Totalmente meia-sola. É a tal da falta de coesão que a gente falou. Tá? O que o Poder Executivo fez em 2020 e 2021? Como havia empacado as grandes reformas, o Poder Executivo fez a proposta de reforma dele, né? E aí lá em 2020 ele propôs uma mini-reforma tributária para cuidar, por exemplo, de PIS e COFINS e criar ali uma espécie de nova contribuição, a chamada Contribuição sobre Bens e Serviços, a CBS, que daria conta de alguma simplificação, mas não traria redução efetiva de carga tributária. Em 2021, nós discutimos muito, acompanhamos a discussão sobre a mini-reforma tributária que mexia com o imposto de renda, né? Exatamente o que você mencionou. O aumento da tributação, por exemplo, aliás, o início da tributação, por exemplo, sobre dividendos, que são os lucros pagos pelas empresas aos seus sócios, e a eliminação, praticamente a eliminação do juros sobre capital próprio, que são coisas que eu não concordo com a abordagem no sentido de que vamos tributar dessa forma os super ricos. Não, na verdade, com esse tipo de mecanismo aqui, você vai desestimular a prática de determinadas atividades, porque essa empresa vai ser estimulada muitas vezes a retirar os recursos dela do país, e isso não é bom para ninguém. Tá? Então, na verdade, essas propostas pontuais de mini-reforma são puxadinhos, né, Márcio?
E os puxadinhos, na verdade, não vão resolver problema algum. Os puxadinhos vão criar mais problemas do que nós já enfrentamos. Pois é, então mais problemas do que já enfrentamos. Por exemplo, o senador Roberto Rocha, que é o relator da PEC 110, né? E o senhor já explicitou bem que essa proposta ela cria o IVA subnacional, que é exatamente o imposto de bens e serviços com a fusão do ICMS e também o ISS, que tem impacto no Estado e no município. Também o IVA federal, que é uma reunião do IPI, do PIS/COFINS e da CID. E aí eu pergunto, até que ponto, doutor Daniel, de repente nós estamos criando uma situação que poderia acarretar uma espécie de terremoto no Pacto Federativo? Eu penso que vai acarretar um terremoto, se não no primeiro momento, mas a longo prazo, porque, infelizmente, eu penso dessa forma, Márcio, até por uma falta de lealdade que se verifica entre os entes federativos. Eu te dou um exemplo, tá? Alguns tributos arrecadados pela União, imposto de renda, por exemplo, ele tem que ser repartido com estados e municípios. Parte desses recursos vão para fundo de desenvolvimento dos municípios, para fundo de desenvolvimento dos estados, e esse é o dinheiro que vai ser repartido com outros entes federativos. Ao longo do tempo, portanto, a União, considerando que no imposto de renda, por exemplo, se ela aumentar, ela também tem que aumentar o montante que ela reparte com outros entes, ela optou por mexer e aumentar a arrecadação em outros tributos que não são partilháveis. Então, veja, é uma coisa completamente incongruente. A União deveria agir sempre de forma a beneficiar e privilegiar também os outros entes da federação. Então, é esse tipo de atuação que nos traz preocupação, né? De que, pelo menos no médio prazo, nós teremos problemas. Tá? E assim que os recursos se tornam escassos, a gente sabe disso, que aquele que está em pior situação vai buscar argumentos para discutir a validade, a eficiência do modelo vigente. Para a gente encerrar, doutor Daniel, a reforma trabalhista prometeu e não cumpriu. Prometeu gerar mais empregos e também estimular o crescimento da economia. Muitos poderão até dizer, mas veio a pandemia. Não, mas a primeira reforma trabalhista já deixou de produzir os seus resultados. Aí veio a segunda em plena pandemia. Eu estava ouvindo o senador Roberto Rocha, que é o relator da PEC 110, né? E entre outras coisas, ele dizia que a PEC seria uma espécie de introdução de mecanismos que poderia possibilitar o crescimento da economia e, consequentemente, gerar mais empregos, uma melhoria na saúde financeira das empresas, no fortalecimento do mercado interno do país, e que essas mudanças seriam essenciais para todos os âmbitos da vida dos contribuintes. E aí eu me lembrei daquela obra do Lewis Carroll, Alice no País das Maravilhas, doutor Daniel. Pois é, Márcio. Eu também não sou crente desse efeito imediato. Eu penso que nós precisamos, sim, racionalizar mais o sistema tributário, nós precisamos instituir e fazer valer algumas lógicas de tributação, nós precisamos pacificar as relações tributárias. O contribuinte precisa ser visto como contribuinte na acepção da palavra, né? Como aquele que contribui com o financiamento do Estado, e não como sonegador a priori. É claro que os contribuintes têm a sua parcela de responsabilidade nesse tipo de relação, tá? A gente não pode ser inocente também e achar que tudo está bem, porque não está. Mas a melhoria do desenvolvimento econômico, de distribuição de renda, de melhores condições para o país como um todo, na minha visão, não depende apenas de instrumentos tributários. O instrumento tributário é uma parte desse enredo todo. O cenário tributário, eu não tenho dúvida, ele desestimula investimentos, ele espanta investidores estrangeiros, portanto, ele precisa de racionalização. Mas eu não vejo isso, como alguns entendem, como um meio de fazer com que as pessoas paguem menos tributos. Isso não me parece uma realidade, Márcio, porque o
o cesto continua sendo o mesmo, né? Veja, nós temos um país que tem sim uma vocação social muito grande, independentemente de governo ou de partido político. A Constituição Federal impõe uma vocação social ao amparar os necessitados, e o dinheiro para o Estado realizar essas atividades todas sai basicamente, ou em sua grande parte, da arrecadação tributária. Então, é uma conta que tem que ser feita, né? Para pagar essas despesas, o dinheiro tem que sair de algum lugar. Portanto, eu não sou otimista quanto à redução de carga tributária. Pelo contrário, né? Depois de uma pandemia dessas e tudo que a gente está vendo aí de dificuldades, a tendência, na minha opinião, é que haja, inclusive, aumento de carga tributária. Mas não pode acontecer, o governo tem que pagar a conta, né? De onde vai sair o dinheiro? Infelizmente, essas coisas me parecem que são assim. Conversamos no Trocando em Miúdos com o Dr. Daniel Moretti, doutor em Direito Tributário pela PUC, membro da Comissão de Direito Constitucional Tributário da OAB, subseção Pinheiros, São Paulo. Doutor Daniel, foi um prazer tê-lo conosco, obrigado pela entrevista. O prazer foi meu, um grande abraço. Bom dia. Bom dia.